thank every single one of you for being here tonight. We do want to thank every single person for being here, but even more specifically, we want to dedicate this next song to all the old school Third Day fans out there. This is for y'all. Who is this King of glory that pursues me where there's none, haunts me with each hearing of his softly spoken words? My conscience a reminder of forgiveness that I need. Who is this King of glory who offers it to me? Who is this King of angels? Oh, blessed Prince of Peace, revealing things of heaven, yeah, and all its mysteries. Spirit's ever longing for His grace in which to stand. And who is this King of glory? The Son of God and Son of Man. His name is Jesus. His name is Jesus. Precious Jesus. Lord Almighty, King of my heart, King of glory. Who is this King of glory? In strength and majesty, and wisdom beyond measure, the gracious King of kings, Lord of earth and heaven, the creator of all things. He is the King. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que o Senhor possa, através da sua palavra, abençoar a sua vida. O Senhor se revelou a nós por meio da sua palavra para nos comunicar aquilo que está em seu coração. Muito bem, nós aqui em Sião temos estudado a respeito de mordomia, de administração daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus realiza nas nossas vidas. No último domingo, nós aprendemos a respeito da mordomia dos bens, que todas as coisas que o Senhor nos concede, os nossos bens materiais, de fato, servem para nos aproximar do Senhor, para sermos bênção no reino de Deus, para abençoarmos pessoas e, acima de tudo, os nossos bens, eles são motivo de adoração e louvor ao nosso Senhor. À medida que plantamos, que semeamos aquilo que o Senhor nos concedeu como graça, como bons mordomos dos bens, nós revertemos a adoração ao nosso Deus. Aprendemos então que um bom mordomo do bem, os bons mordomos dos bens, são aqueles que usam seus recursos, toda a estrutura que Deus tem dado, para viver em atitude de louvor e gratidão. Uma espiritualidade sadia faz com que você participe efetivamente como bom mordomo dos bens. Muito bem, hoje nós vamos pensar, finalizando esta série de mensagens sobre mordomia, estamos aí aproximadamente 6 domingos, estudando e pensando a respeito de sermos bons mordomos do Senhor, porque somos casa de Deus, fomos convidados para administrar os recursos que o Senhor nos tem dado. Pensando assim, eu quero finalizar esta série de mensagens, colocando diante do altar de Deus e procurando entender que também somos bons mordomos da mente. O Senhor habita em nós
para que todo o nosso ser seja transformado à sua imagem, e a nossa mente não é nossa, a nossa mente também pertence ao Senhor. Importante nesta caminhada definirmos o que a palavra de Deus, o que as escrituras sagradas entendem e definem como mente. Mente é a parte imaterial do homem. Em muitas situações e circunstâncias nas Escrituras, a mente será chamada de coração. Em outras circunstâncias, a mente do homem será chamada de alma, de espírito. São termos que são associados à parte imaterial do homem. Sendo assim, nós precisamos voltar para as Escrituras e percebemos que existe uma guerra com a nossa parte imaterial. Pensem, por exemplo, nos nossos dias. Estamos vivendo dias de profunda luta espiritual, com medo, desesperança, angústia, aquilo que o Covid traz ao nosso coração, os processos políticos, o desemprego, a ansiedade em relação ao futuro. Então, todas essas questões mexem com a nossa alma, com o nosso ser, com a nossa parte imaterial. Surge então uma pergunta: como que nós vamos tratar como filhos de Deus, como crentes no Senhor, como que nós vamos pensar a respeito desses questionamentos do nosso coração em relação à desesperança, ao medo, à angústia e assim por diante? É bem claro em todas as Escrituras que dias difíceis nos remete a um posicionamento sério e centrado em Deus. Dias como os nossos dias nos levam a uma dependência em todos os momentos da pessoa de Deus. Interessante, a carta aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6, o apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele sabe que está marchando em largos passos para ser decapitado. E não existe nele algo que tire a paz dele. No verso 6, Paulo está escrevendo para aquela igreja em Filipos, não estar ansiosa, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, com ações de oração, de louvor, ações de graça, façam conhecidas todos os seus sentimentos, as suas angústias ao Senhor. E o Deus de paz, diz o verso número 7, há de suprir o seu coração. Então, dias difíceis nos remete a um posicionamento sério, para que a nossa mente esteja conectada no lugar correto, a fim de termos as ações corretas em dias de guerra. Depois de dizer que nós devemos orar ao Senhor, devido à nossa ansiedade, conhecer a Deus os nossos medos, no verso de número 8, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, de boa fama, seja isto que ocupe a vossa mente, o vosso pensamento e assim por diante. Ou seja, Paulo está dizendo que em dias difíceis, que em momentos difíceis, nós precisamos ter uma cosmovisão. A nossa mente deve estar focada em Deus. Interessante, percebemos que no mundo pagão, um mundo que tira Deus das conexões de vida, um mundo sem Deus na sua praticidade, neste mundo, diante da desesperança, do medo, da angústia, é possível encontrar alguns caminhos e lugares. Este mundo sem Deus afirma isso, que é possível encontrar lugares, esperança sem a pessoa de Deus. De fato, alguns desses caminhos podem até mudar alguns comportamentos, mas só em Deus, a nossa mente, o nosso ser por completo, o nosso ser interior, a nossa unidade como pessoa encontrará paz e descanso. Um remedinho pode lhe dar uma noite de descanso, de repouso e assim por diante. Mas o que vai alcançar o seu coração é uma mente focada em Deus. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, se algum louvor há, tudo que é justo, sejam essas coisas que ocupem o vosso pensamento. Isso vai te levar para mais perto de Deus, vai te transformar em uma pessoa mais parecida com Jesus. Então podemos afirmar que somente em Deus, o homem todo, em toda a sua formação, pode ser transformado e transformado por completo. Eu quero pensar então, diante dessa introdução, a respeito de Lucas 21, porque nós estamos pensando aqui e avaliando como podemos ser
bons mordomos da mente, da nossa parte imaterial. E Lucas 21 irá nos ilustrar e nos trazer lições preciosas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 21, do verso 34 até o 36. Lucas, capítulo de número 21, do verso 34 até o verso 36. E diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Muito bem, estamos pensando então sobre a mordomia da mente. E Jesus está ensinando que nós precisamos ter este cuidado. Jesus, nessa passagem que estamos lendo, se posso ter uma proposição aqui, ele está dizendo mais ou menos assim, que nós não somos escravos do nosso tempo, das nossas emoções, e que alimentar a nossa mente por meio da graça de Deus, através da oração, é um dever de todo mordomo do Senhor. Todo mordomo do Senhor deve fazer o quê? Deve fazer o que o texto diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com toda essa pressão que o mundo ao nosso entorno nos traz. Muito bem, a primeira ordem de Jesus é muito interessante. Eu estou aqui com o meu esboço, e é muito simples a gente entender a primeira ordem de Jesus. Ela é muito interessante porque, de fato, Jesus não está censurando uma atitude realizada ou praticada por seus discípulos. Jesus não está dizendo: João, pare de ir a um prostíbulo. Jesus não está dizendo: Pedro, pare de ficar bêbado. Jesus não está dizendo aos outros discípulos que eles estão gastando toda a vida deles procurando ganhar dinheiro em todo momento, que eles estão procurando alguma fonte de poder, prazer, fortuna, assim por diante. Jesus, então, está convidando os seus discípulos a não se conformarem com a mentalidade e a cultura dos seus dias. É interessante porque muitas exortações de Jesus, elas se dão em função daquilo que os seus discípulos faziam. Mas aqui Jesus está antevendo a possibilidade de uma dificuldade que traria peso sobre a vida dos seus discípulos. Então ele convida: olhem, acautelai-vos, para que o coração de vocês, a mente de vocês, para que nunca vos suceda que a parte imaterial de vocês seja tomada com o medo, a desesperança, com o peso desse mundo pós-modernizado que nos convida a ter uma vida de sensualidade desvairada, de uma vida de festas, de bebedeiras, de colocar o coração em ter coisas ou ser possuído por coisas. Jesus então está nos convidando e tratando de uma possibilidade de não zelarmos ou administrarmos os nossos corações, as nossas mentes, de tal maneira que fiquemos sobrecarregados. Uma pessoa sobrecarregada, ela não caminha, ela não tem leveza, ela se torna como se engessada. Jesus está nos convidando, então, a olharmos ao nosso redor e tomarmos cuidado, acautelai-vos, para que os valores deste mundo tão lindo, não tomem conta do seu coração. Mas também precisamos pensar que este mundo tão lindo, ele também é muito hostil. Ele é lindo em sua flora e fauna, lindo em saber que Deus criou e coroou o homem, a sua criação maior. Porém, um mundo extremamente hostil, que tenta tirar o nosso foco da pessoa de Deus, que tenta trazer peso sobre o nosso coração, que tenta trazer medo, angústia, desesperança e pensarmos que o fim do fim são os nossos dias. Jesus então está dizendo que aquilo que ocupa o meu coração, o seu coração, em algum momento vai se tornar uma prática. E este é o motivo da cautela.
Tomem cuidado. Jesus não está dizendo parem de fazer o que estão fazendo, mas ele está dizendo assim: não fiquem pensando a respeito dessas questões ao seu redor, de maneira que isso se torne um peso sobre a vida de vocês, a fim de que vocês não venham ter esta prática. Jesus está dizendo de uma maneira muito simples, mais ou menos assim: você começa a pensar sobre as coisas do mundo, as coisas do mundo começam a tomar conta do seu coração, e estou entendendo coisas do mundo aqui, aquilo que afeta, aquilo que tira a dignidade de Deus, aquilo que o Senhor permite que pensemos e fazemos, ou venhamos a fazer, nós podemos ter toda a liberdade para fazer estas escolhas. Mas Jesus está dizendo: cuidado. Acautelai-vos com o que vocês pensam. Tomem cuidado, porque à medida que vocês pensarem, vocês vão começar a indagar o seu coração. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo usa esse tipo de roupa, por que eu não posso usar? Todo mundo participa desse tipo de conversa, por que eu não posso participar? Qual o problema? Todo mundo está inserido nesse movimento, por que eu não posso estar? E aí, olha que coisa interessante. Primeiro começamos a pensar. Depois, passivamente, esses pensamentos começam a fazer parte da nossa mente, da nossa cultura, se tornam normal na nossa vida, se tornam hábitos no nosso viver. E aí o problema aumenta, porque perdemos a nossa capacidade de pensarmos diferente e afirmarmos não. Ou seja, o pensamento majoritário de um mundo pagão adentra o nosso ser. Não percebemos que estamos assimilando, que toda essa fumaça que o mundo faz, que todo esse padrão, no caso do texto de Lucas, aquele padrão de orgias, de bebedeiras, das preocupações deste mundo, começam a tomar conta do coração daqueles que servem ao Senhor, e quando eles percebem, eles estão vivendo a mesma coisa. Jesus está dizendo então: não deixem o prazer, poder, fama e fortuna tomar a conta do seu coração, escravizar o seu coração. Percebam? Poder, prazer, fama, fortuna, orgias, bebedeiras, preocupações com este mundo. Interessante que Agostinho ilustra muito bem. Ele diz que um pensamento repetido me leva a uma ideia repetida me leva a uma ação repetida, uma prática repetida se torna um hábito, e um hábito repetido me escraviza. E aí eu poderia perguntar: a quem você está escravizado? Quem comanda o seu coração? O que de fato está dentro do seu coração, das suas interações com a vida e com a realidade ao seu redor? Interessante também que o coração da passagem desta que lemos no Evangelho de Lucas é que podemos de forma passiva levar o nosso coração a algo que desagrade a Deus. Talvez você não comete erros que poderíamos cometer em relação às orgias, ao pensamento humanista e assim por diante, mas muitas vezes isso toma conta do nosso coração. Isso atrapalha a nossa caminhada. Então o Senhor está pedindo para que eu e você, através dessa passagem, que essas práticas do mundo pagão sem Cristo, que estão distantes da lei do Senhor, elas não devem nem tomar conta da nossa mente. E aí eu quero afirmar para você, querido e querida, que nós não somos donos da nossa mente. A nossa mente deve estar cativa ao Senhor, ela deve estar conectada com Deus. As situações ao nosso entorno devem estar conectadas com Deus, não tão somente aquilo que praticamos, mas aquilo que toma conta do nosso coração. A vida cristã, ela se processa além do nosso comportamento. O nosso comportamento pode ser dissimulador. Nós podemos pensar alguma coisa e fazer outra, mas Deus quer que a nossa mente esteja conectada com Ele. Ou seja, o Senhor deseja, de maneira bem prática, que eu e você sejamos bons administradores, mordomos aprovados, mordomos da mente, aprovados, administradores da mente, aprovados, não somente do que fazemos, mas também daquilo que pensamos. Jesus é o Senhor da minha mente, e eu não tenho o direito de alimentá-la com aquilo que não reflete em glória e honra ao Deus vivo. A sua mente, o seu ser, deve estar conectado com Deus. Versículo 34 está nos ensinando exatamente isso.
Olhem o verso 34, tomem cuidado, acautelai-vos por vós mesmos, que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, coração que só consegue enxergar as circunstâncias do presente, que não consegue olhar para o futuro, que não antevê aquilo que Deus há de realizar em suas promessas. E aí ele diz que o peso que está sendo trazido para o coração dos seus discípulos envolve orgias, bebedeiras, preocupações deste mundo. De uma maneira linear, Lucas está conectando o ensino de Jesus em Mateus 6, verso 32, quando Jesus diz que os pagãos que buscam as preocupações daquilo que comer e beber, das preocupações do dia a dia. Mas aqueles que esperam no Senhor não sofrem de ansiedade, porque sabem que Deus cuida da nossa história, do nosso dia a dia. E a palavra de Jesus é muito séria. Acautelai-vos aqui significa prestem atenção. Prestem atenção, não deixem a fumaça em ilustração, a fumaça do pensamento do mundo adentrar a seu pulmão. Não deixem aquelas coisas que estão ao seu redor tomar conta daquilo que Deus tem para você, dos caminhos do Senhor, da revelação de Deus. Existe um pensador, e eu discordo em muitas coisas deste pensador, mas ele fez uma ilustração muito poderosa usando esse texto, dizendo, cuidado para não se tornarem fumantes passivos. Nós sabemos que um fumante passivo, ele não exercita o ato de fumar um cigarro, mas as pessoas que estão ao seu lado, quando elas tragam a fumaça, jogam para dentro do pulmão e devolvem ela, acabam levando aquilo para o oxigênio que a pessoa ao lado respira, e ele se torna um fumante passivo. Eu trabalhei numa agência bancária e no nosso escritório, na nossa sala, existiam pessoas que fumavam ali. Eu não fumava, mas passivamente fumava devido à fumaça que estava ao meu entorno. Então, o primeiro ensino de Jesus é muito simples e muito prático. Tomem cuidado, sejam cautelosos com aquilo que vem tomando o seu coração. De maneira prática, cuidado com aquilo que alimenta a sua mente, cuidado com as redes sociais, cuidado com os telejornais, cuidado com o tempo que gastamos com a mente vazia, cuidado com o que lemos, aquilo que é dentro da sua mente, cuidado com a cultura que toma conta do seu ser, cuidado com o jeitinho brasileiro que vai nos amoldando, cuidado com o que olhamos, cuidado com as lentes da nossa mente. Cuidado. O homem mais sábio do mundo escreveu lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração. De tempos em tempos, precisamos fazer o que Jesus está nos ensinando aqui. Precisamos ter cautela, precisamos dizer ao coração, ei, coração, de onde vem esse desejo? Ei, coração, de onde vem essa ira? Ei, coração, de onde vem essa sede de ter coisas de poder? E assim por diante. Bons mordomos são cautelosos, cuidam do seu coração. E é interessante que o versículo diz assim, acautelai-vos por vós mesmos. Nós temos uma tendência de olhar o coração dos outros. Olha, aquele está fazendo isso, olha, aquele está fazendo aquilo. Mas Jesus está dizendo, acautelai-vos por vós mesmos. O primeiro ensino, então, é muito claro. Tomem cuidado. Igreja Batista Sião, precisamos ser cautelosos. O mundo tenta nos reprogramar, tirando a imagem de Deus em nós. Eles tentam nos afastar dos princípios da palavra do Senhor. Por isso precisamos indagar o nosso coração. Interessante que Agostinho era um homem de muita reflexão. E quando ele fazia suas reflexões, ele trazia à tona toda a sua pobreza, toda a miséria do seu coração. E por que ele fazia isso? Porque ele entendia que somente fora dele encontraria paz. A paz dele estaria em Deus. Em Deus. Não dê confiança, desconfie do seu coração. As pessoas dizem, tudo aquilo que o coração me leva a fazer vai terminar de maneira positiva. Jesus está dizendo, acautelai-vos, para que o mundo ao redor não traga sobrepeso sobre o vosso coração. Primeira lição, acautelai-vos, tomem cuidado. O segundo ensino é bem simples. O segundo ensino está lá no
Também no verso de número 34. Tomem cuidado com as preocupações deste mundo. E a parte B vai dizer, para que naquele dia, que dia é esse? No dia do Senhor, no retorno do Senhor. O contexto da passagem que estamos lendo é de fácil entendimento. Nos versos de número 20 até os versos de número 28, Jesus está falando de duplas profecias, quando o reino se inicia em Cristo Jesus, e o reino há de terminar no retorno do Senhor Jesus. A escatologia inaugurada, realizada já nos nossos dias, e que há de acontecer no futuro. Tomem cuidado para que o coração de vocês não fiquem preso desta forma, porque Jesus há de voltar. E no caso aqui, no livro de Lucas, Jesus está dizendo que Jerusalém, uma dupla profecia, haveria de ser sitiada, e isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito a invadiu. A mente dos cristãos precisava estar conectadas com Deus para que não caíssem, o que diz o verso 34 em seu final? Para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O poder deste mundo, os prazeres deste mundo podem fazer com que tiremos o nosso foco da pessoa de Deus e venhamos a cair em armadilhas. A fama deste mundo, a fortuna deste mundo, elas podem ser armadilhas. O pastor não está dizendo que é pecado, errado ter coisas boas, trabalhar, estudar, programar, ter um planejamento de vida. Mas eu estou dizendo como Jesus, tomem cuidado para que a mente de vocês, o coração de vocês não fiquem sobrecarregados com tanto entretenimento, com tantas coisas que nos são dadas, com tantas possibilidades de viagens, com tantas possibilidades de termos reconhecimento neste mundo, para que no dia do Senhor nós sejamos encontrados sóbrios e estejamos, depois nós vamos ver no restante da passagem, em pé, prontos a receber o Rei da Glória. Muito cuidado. A fama deste mundo, a fortuna deste mundo podem ser armadilhas. Os prazeres transitórios deste mundo, e são prazerosos, eles vão passar. Então precisamos guardar a nossa mente, porque o reino de Deus será plantado por completo. O nosso final não é aqui em Urbanova, não é aqui no Urbanova. O nosso final é na nova terra, nos novos céus, nas novas terras que o Senhor há de nos dar. O nosso final é na presença do Senhor, o glorificando, o bendizendo para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, vai dizer, se você morreu em Cristo Jesus, você também ressuscitou. Então pensem nas coisas do alto, pensem nas coisas da eternidade, pensem nas coisas de Deus. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com sucesso passageiro. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com a estética, com a plasticidade que você apresenta. O tempo há de vencê-la, mas se você estiver focado no Senhor, você vai viver a eternidade em Cristo Jesus. Faça sua mente se assentar na eternidade. Primeiro ensino de Jesus, verso de número 34. Acautelai-vos, vigiem, tomem muito cuidado, fiquem espertos, fiquem atentos. Por quê? É o segundo ensino. Porque este mundo nos promove e nos convida a armadilhas. Sendo assim, eu posso concluir, verso 35 e 36. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Há de sobrevir o quê? A escatologia. O final dos tempos. O retorno de Jesus. Há de acontecer. E aí ele vai dizer o que na sua conclusão? Vigiai, pois, a todo tempo. A palavra vigiai, aqui ela poderia ser traduzida também sobre mantenham-se acordados, fiquem atentos. Nós não podemos cochilar. O mundo às vezes nos traz cansaço. Essa busca, essa sede por coisas deste mundo nos deixa cansado. Então precisamos estar exercitados na nossa vida com Deus, para que estejamos firmes, acordados, aguardando o retorno do Senhor Jesus em sua glória. Isso aqui, amados, é uma decisão. O verbo aqui é um imperativo. Vigiem, vigiai, mantenham-se acordados. Uma decisão, planos, objetivos, conectados em oração, o tempo todo, verso 36, o tempo todo orando. A ideia de tempo todo aqui é que você vai transformar o seu trabalho, a sua atitude de vida, o seu lazer em uma atitude de louvor, de adoração, de conexão com Deus. Obviamente que precisamos parar em determinados espaços de tempo e nos colocarmos em profunda intimidade e comunhão com o Senhor.
Mas a ideia de uma vida de oração aqui em todo o tempo é que a nossa mente está conectada com Deus, os pés na terra e a cabeça no céu. A construção de um relacionamento com Deus para escapar de todas estas coisas que vão suceder. Que quando vier o dia mau, e ele virá, e às vezes vem sem nós estarmos esperando, você esteja pronto em oração para encarar esse dia mau. Vigiem o tempo todo em oração. Fiquem espertos. Por quê? Porque somos fracos e precisamos da graça de Deus. E por que nós precisamos fazer isso? Vigiar. Porque sendo mordomos do Senhor, o que podemos apresentar ao Senhor é uma mente caída para ser restaurada a cada momento, a cada instante. Porque uma mente cativa ao Senhor apresentará uma prática diferente do mundo. E como diz o verso 36, e suceder estar em pé na presença do Filho do Homem naquele dia. Se você é um discípulo de Jesus, você também é um mordomo de Jesus. Você é casa de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você, para que você possa administrar o tempo, os bens, os dons, para que você possa administrar a graça, mas para também você poder administrar a sua mente, levar a sua mente cativa ao Senhor. O que tem tomado conta do seu coração? Que nesta noite, que nesta manhã, você possa ter a sua mente cativa ao Senhor e apresentar um coração limpo diante de Deus, pedindo para que Ele renove a sua esperança, para que Ele se sobreponha sobre suas ansiedades e medos, e que Ele se revele a ti, através da sua palavra, para que você possa experimentar uma mente consagrada ao Senhor, e assim sendo, se encontrar em pé no dia do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe como povo do Senhor, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor, dia após dia. Deus abençoe você, meu querido e minha querida. Faça da sua mente morada de Deus. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe.